Eu fui adolescente, sabe, dentro de uma fábrica com 14 anos. Naquele tempo era proibido universidade pra gente, era proibido. Você sente necessidade de estudar? Primeiro eu sou muito preguiçoso. Sim. Até pra ler eu sou preguiçoso. Tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Eu acho que quando o dirigente político pede dinheiro para o empresário, ele perde a condição de respeito com aquele empresário. E fica uma relação promíscua com aquele empresário. Quero agradecer, sobretudo, ao doutor Emílio Odebrecht, presidente do Conselho da Odebrecht, e o Marcelo, presidente do Grupo Odebrecht. Porque foram duas pessoas que começaram a construir essa obra ainda sem o contrato assinado. Nem o Moro, nem o Delayol, nem o delegado da Polícia Federal tem a lisura, a ética e a honestidade que eu tenho nesses 70 anos de vida. Mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. Quando o senhor diz, se encontrar um erro meu, eu me entrego. É isso mesmo? Eu nunca disse que me entrego. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso, Vicentinho. Sempre procurei falar menos do que eu pensava e mais do que eu entendia que as pessoas queriam que eu falasse. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego? Alguns dizem assim, o Bolsa Família é uma esmola. O Bolsa Família é assistencialismo. O Bolsa Família é demagogia. E vai por aí afora. Tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala, o Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem é até Bolsa Família não quer mais trabalhar. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. O mensalão você teve praticamente 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. Mas homens da sua confiança estavam envolvidos? Veja, não se trata de gente da minha confiança. No jornal esses dias, que ia ter uma nota de apoio ao Zé Dirceu, tem o meu aval. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Você acha que tem muitos brasileiros que fariam o que você faz? Tem muitos que fazem. Mas e seus amigos que disseram para você comprar a casinha, comprar um carro? Esse é o lado do desonesto, né? Não é nem desonesto, não. Não, né? Não, é que eu acho que o cara achou o dinheiro, não tem dono. O cara fala, vamos ajudar a minha vida. Um juiz deveria
ter muita responsabilidade e não confundir conversas de ordem pessoal com conversas públicas. O filho da puta daquele procurador, antes de dar notícia da intimação para quinta-feira para o advogado, deu para o Globo News. É um filho da puta mesmo, ativista político, coxinha. Para me levar para depor, poderia ter me convidado. Eu já tinha feito 4 depoimentos. Como eu sou um cidadão que respeito muito a justiça, eu espero que ele cumpra e filtre aquilo que um juiz tem que fazer. Sabe, com muita serenidade, julgar as pessoas, mandar investigar. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte que não pensa como pensa a imprensa brasileira. Defina um comunista. Fica mais fácil assim. O comunista, para mim, é aquela pessoa que não tem coragem de dizer as coisas em público, diz no pé da orelha dos outros, e que sempre pensa ser o dono da verdade. Essa é a definição que eu tenho do comunista. Já que você já conseguiu produzir uma revolução, como uma revolução cubana, que não é cubana. Essas revoluções que foram feitas no mundo, não foram feitas por causa dos valores. Não tem nada mais anticomunista na face da terra que o cinema americano. Ô Lula, você tem algum escrúpulo de fazer agora, neste segundo, a sua declaração de bens? Ou você acha a nossa pergunta, Lula, indiscreta, inconveniente? Ou você não responde? Olha, eu respondo. Eu acho que a pergunta não é indiscreta. Ela pode ser indiscreta para um monte de corrupto que tem no Brasil hoje. Não, mas o senhor, pessoalmente, só quero saber isso. Eu poderia chegar a quanto? 50 mil? Tá, 50 mil reais mensais. Eu não sei, eu tô tentando chutar aqui, doutor. Tá, aproximadamente... Eu posso depois mandar por escrito, sabe, o que... Tá, é porque é importante, porque o juiz precisa fixar... O rendimento fixo que eu recebo todo mês é esse, são 6 e pouco da anistia, e era 20, agora passou para 30. 26 mil, então. A Lewis que paga. Tá, 26 mil reais. Um político profissional. É aquele, o comunista profissional é aquele que prega a distribuição de renda, diz que é pobre e chega na época das eleições, consegue gastar alguns bilhões de cruzeiro na sua campanha. O presidente da República, essa é uma coisa, Otúlio, sagrada, porque vale para mim e vale para quem vier na presidência. A gente não pode indicar as pessoas pensando na próxima votação na Suprema Corte. A gente não pode indicar uma pessoa pensando, sabe, nos processos que vai ter contra o presidente da República. Você tem que indicar a pessoa pensando o seguinte, se a pessoa é ou não competente para exercer aquele cargo. Recusou 4 pedidos de investigação a Écio e aceitou a primeira de um bandido do Acre contra mim. Pois é, mas se fizer uma petição... Essa é a gratidão dele por ele ser procurador. A verdade é o seguinte, doutor Moura, eu vou repetir. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. Certo. E não tenho. Eles não dão destaque ao apartamento do Gedel como deram no meu triplex. Não deram. Quando é que a pessoa começa a ficar ditador? Sabe, isso é importante. Quando é que alguém começa a ter características de um ditador? É quando a pessoa se sente superior aos demais. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto meu nome em vão. Eu acho que o parlamento brasileiro funciona como uma espécie de bolsa de valores.
A verdade é que as pessoas de boa índole, as pessoas sérias, as pessoas comprometidas com as suas concepções ideológicas são minoritárias no Congresso. Lamentavelmente, aquilo é um balcão de negócio. O que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que é feito no Brasil. Presidente, o caso do mensalão serviu de lição para o Partido dos Trabalhadores. Isso aconteceu no mundo inteiro, aconteceu no PT. O que nós precisamos é ter clareza que os erros cometidos devem servir de ensinamentos para que a gente não erre outra vez. O senhor foi o principal fundador do PT, um partido que nasceu em defesa da ética na política. Aí veio o governo e veio o escândalo do mensalão. O poder, presidente, não corrompeu o PT? Não. Eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los por mentira que estou falando. E o senhor pretende mandar prender os agentes públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Foi o que o senhor afirmou lá. Isso é uma força de expressão. Uma coisa para vocês. Eu, quando vejo na imprensa de São Paulo a pesquisa dizendo que a Rosiana é uma governadora aceita pelo povo do Maranhão, eu conheço o Maranhão, gente. Eu já andei de carro e de ônibus nesse estado. Aí eu fico imaginando por que ela aparece bem nas pesquisas. Sabe por quê? Porque a Globo é do pai dela, o SBT é do Lobão. Eu gostaria em especial de agradecer o apoio e a solidariedade que recebi durante todo o meu governo e nesta eleição de minha amiga Rosiana Sarney. Quero aproveitar para ressaltar a importância de elegermos Rosiana para o governo do Maranhão. Eu peço a todos vocês que votarem em mim, vote Rosiana, governadora do Maranhão. Ao terminar o meu mandato, também nunca faltei com respeito com nenhum deles. Uma almofadinha, um coxinha, ganha as eleições em São Paulo. Essas revistas brasileiras que são um lixo, não valem nada. Tá como aquele Delayol, dizer que sabe, o PT foi criado para ser uma organização criminosa e quando eu fui montar o governo era para montar uma organização criminosa. O que aquele moleque conhece de política? Quero ser lembrado como alguém que cumpriu com muita fidelidade os princípios de ética que deve ter na relação humana, sabe, entre as pessoas das mais diferentes concepções ideológicas. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara, presidente do Senado, não sei quantos parlamentares ameaçados, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu estou pensando em pegar todo o acervo, não vou tomar decisão, e levar a jogar na frente do Ministério Público. Eles que ensinam tomam conta disso. A desgraça da mentira é que você, ao contar a primeira, você passa a vida inteira contando mentira para justificar a primeira que você contou. E, normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. É preciso que o povo tenha consciência, porque povo que não tem consciência não é povo, é massa de manobra. Milhares de famílias não têm o que comer. O meu sonho é de eu ter minhas coisas, de eu não ver meus filhos passar fome. E o que você comeu hoje? Hoje? Eu comi aqui. Se ver os filhos tudo chorando, dá vontade de chorar também junto com eles, porque é ruim, fome é bicho que dói, né, gente?